Olá, eu me chamo Otto Krieger, meu canal é destinado à integração psicodélica, ou seja, integrar substâncias psicodélicas na sua vida de uma forma segura, benéfica, saudável. Diga sim às drogas. Nesse vídeo eu vou fazer talvez uma apologia ao uso de drogas e espero que o YouTube não me boicote por isso, mas eu quero dizer que existem certos momentos, certas situações na nossa vida, na sua vida, que se faz necessário, que é uma obrigação sua fazer o uso de drogas. Em toda a história da humanidade, o ser humano sempre fez o uso de drogas, sempre fez o uso de substâncias alteradoras da consciência. Mais especificamente, substâncias psicodélicas, porque são as drogas encontradas na natureza que proporcionam um efeito que altera a nossa consciência. As drogas mais conhecidas encontradas na natureza que alteram a nossa consciência. E o ser humano sempre fez o uso delas. Sempre. Desde os registros mais antigos da história da humanidade, pode-se encontrar o uso de substâncias alteradoras da consciência. E em toda a história da humanidade a gente vai ver que o ser humano sempre fez o uso dessas substâncias com o objetivo de proporcionar uma melhora na qualidade de vida do ser humano. Somente na época em que a gente vive, nessa era moderna, que o ser humano começou a fazer um outro uso dessas substâncias, que é o uso recreativo. O uso apenas para diversão, o uso apenas para ficar doidão, para ficar louco, um termo mais comum que se diz, né? Mas somente nessa era moderna. Em toda a história da humanidade, o ser humano sempre fez o uso de drogas, o uso de substâncias alteradoras da consciência, com o objetivo de buscar uma melhor qualidade de vida, tanto para si próprio quanto para as pessoas que estão ao seu redor. E um dos usos mais comuns, por exemplo, é o uso espiritual, o uso religioso dessas substâncias. E em toda a história da humanidade, o ser humano sempre buscou a religião para buscar uma melhora de qualidade de vida. Eu tenho meu vídeo anterior, eu falo porque que cogumelos mágicos e psicodélicos em geral são a minha religião, dá uma olhada lá e eu falo sobre essa parte também. Em toda a história o ser humano sempre buscou uma melhora na qualidade de vida através do uso de substâncias alteradoras da consciência, através de drogas. E hoje a ciência está aí provando que principalmente substâncias psicodélicas, se usadas de uma forma correta, se usadas para esse objetivo, são uma das maiores ferramentas que já existiu no combate de transtornos como depressão, ansiedade, dependência química, alcoolismo, tabagismo, transtorno de estresse pós-traumático, pensamentos de tirar a própria vida e vários outros transtornos também que estão relacionados e que pode-se obter uma melhora e até mesmo serem curados através dessas substâncias. E hoje a ciência está aí provando algo que toda a nossa humanidade ancestral já provou e comprovou na pele, no próprio uso, os efeitos benéficos dessas substâncias usadas da forma correta. Só que devido a essa era moderna, onde a gente começou a fazer esse uso errado, esse uso indevido, esse uso e abuso dessas substâncias e de outras também, foi que se criou todo esse preconceito que hoje é demonstrado através de ensinos errados, como o ProErd, por exemplo, onde te ensina a dizer não às drogas, onde te passa uma informação completamente errada e distorcida sobre elas. Só que isso a gente também pode atrelar, pode ligar ao uso indevido que o ser humano fez, infelizmente. E isso levou a culpa dessa má fama dessas substâncias. Só que, felizmente, hoje a ciência está aí, deixando esse preconceito de lado, fazendo os melhores e maiores estudos que já foram feitos e comprovando que essas substâncias têm um potencial como nenhuma terapia, nenhum remédio psiquiátrico é capaz de proporcionar na melhora e até mesmo cura desses transtornos que eu citei antes. Em toda a história da humanidade, o ser humano sempre fez esse uso com o objetivo de buscar uma melhora na qualidade de vida. E se a gente for parar para pensar também pela lógica da natureza, pela lógica da criação, por que essas plantas, substâncias psicodélicas, plantas e fungos psicodélicos alteradores da consciência, drogas, estão aí na natureza? Qual que é a finalidade? Por que o Criador, por que a vida botou essas plantas dessa forma, causando
esses efeitos proporcionando uma melhora na qualidade de vida das pessoas que fazem o uso correto dessas plantas. Por quê? Qual que é o sentido? Será que é errado se elas proporcionam uma melhora na minha qualidade de vida? Sem efeitos colaterais? Porque é outra questão que a ciência também já vem provando. Diferentemente de remédios psiquiátricos que hoje a gente tem disponível no mercado e nas opções de tratamento, que geram enormes efeitos colaterais até a pessoa começar a ter um efeito positivo, essas substâncias psicodélicas não causam efeitos colaterais, ou causam efeitos colaterais mínimos que passam em questão de 1 ou 2 dias após o uso, e aonde os efeitos positivos são imensamente maior, 80%, 90% maior do que os efeitos colaterais que a pessoa possa vir a ter, e se ter algum efeito colateral. Então qual que é o sentido dessas plantas estar aqui? Por quê? Por que a gente não pode usar? Se a própria natureza, pela lógica, propõe uma intuição da gente usar essas plantas, essas substâncias. E eu sou uma pessoa que eu não sou a favor de que essa forma de uso correto esteja na mão apenas de profissionais, apenas da ciência, apenas na mão de gente estudada, com formação e pós-formação e blá blá blá. Eu sou a favor de que cada ser humano seja capaz de fazer o uso dessas plantas, dessas substâncias, por si só, sabendo o que são elas, sabendo qual que é o efeito que elas causam, sabendo qual que é a dosagem que ela tem que usar para ter o efeito benéfico, porque a diferença muitas vezes do remédio e do veneno está na questão da dosagem. Eu sou a favor de que cada pessoa que precise dessas alternativas de uso, de tratamento, de auxílio para suas condições, para sua depressão, para sua dependência química, para sua ansiedade, para seu transtorno que seja capaz de usar por si só essas plantas, seja que essa pessoa tenha acesso a essas plantas, que essa pessoa possa cultivar, possa plantar na sua casa. E hoje no Brasil, felizmente, a gente tem a opção de lidar com certas plantas psicodélicas sem complicações com a lei. Existem algumas plantas, por exemplo, como os cogumelos mágicos, cacto São Pedro, argyreia nervosa, o ayahuasca, que são plantas psicodélicas que a gente pode fazer o uso sem complicações com a lei. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo nessa questão. Então eu sou a favor de que a pessoa saiba e possa fazer o uso dessas plantas para se beneficiar. E esse é um dos objetivos do meu canal, te ensinar, te auxiliar a fazer o uso dessas substâncias de uma forma correta, de uma forma benéfica, onde você possa ter proveito positivo na sua vida. Principalmente você que sofre com algum desses transtornos que eu citei, porque eu sou uma pessoa que venci a minha depressão com o uso dessas substâncias. E ajudei várias outras pessoas que passavam por transtornos iguais ao meu e piores que o meu, a também a se curarem através do uso dessas substâncias psicodélicas. Então é por isso que você deve usar drogas se o seu estado de vida muitas vezes pede esse uso de drogas. Se você já tentou, por exemplo, se você passa pelas condições que eu falei, pelos transtornos que eu falei, e já tentou de tudo e não teve nenhuma solução para o seu caso, talvez o uso dessas drogas, dessas substâncias psicodélicas alteradoras da consciência, seja uma opção viável para você e talvez seja sua obrigação correr atrás do uso dessas substâncias. Porque hoje as pesquisas psicodélicas mostram que nos próximos 10 anos a terapia psicodélica será implantada nos consultórios psiquiátricos e terapêuticos de todo o mundo nos próximos 10 anos. É a ferramenta mais promissora que já existiu em toda a área psiquiátrica e terapêutica de toda a história dessa área de saúde mental. Só que, como eu falei, eu não sou a favor de que essa ferramenta esteja apenas na mão de profissionais. Uma ferramenta que foi nos dado de graça, que pode nascer no quintal da nossa casa, que eu posso ter acesso, que você pode ter acesso. Então isso não deve ser limitado apenas a profissionais, a pessoas que se dizem entender do assunto. Isso deve estar de fácil acesso e com todas as informações possíveis para que todo mundo que precise dessa alternativa, que precise dessas plantas, que precise dessas drogas, consiga fazer o uso por si só de uma forma correta e benéfica para a sua vida. Então sim, é sua obrigação usar drogas, é sua obrigação dizer sim às drogas. A gente vê hoje o caso da cannabis medicinal, é outra ferramenta praticamente milagrosa que o sistema
vem tentando impedir a gente de ter acesso. Eu não tô falando do maconheiro que fica fumando maconha todo dia o dia inteiro. Eu tô falando da cannabis medicinal, daquela que é capaz até mesmo de curar o câncer, de curar o Alzheimer, de curar a epilepsia e etc. E hoje o sistema, infelizmente, ainda impede a gente de ter acesso a algo que a gente deveria ter de graça, plantar no quintal da nossa casa. Hoje no Brasil, a gente consegue ter o acesso, mas essa informação ainda está muito apagada. Eles impedem que essa informação chegue até a gente. E não deve ser assim. Isso prova o quanto esse governo, que diz que quer o nosso bem, não quer nada do nosso bem. Quer que a gente realmente se ferre o máximo possível, quer que a gente morra o mais rápido possível, quer que a gente não tenha essa informação. Então sim, diga sim às drogas. É sua obrigação correr atrás das drogas, correr atrás do uso das drogas, caso você realmente precise, caso você sofra, caso você passe por alguma situação, por algum transtorno, onde talvez só o uso dessas drogas, dessas substâncias seja capaz de solucionar na sua vida. Então eu vou terminar por aqui, porque é só uma mensagem curta que eu queria transmitir aqui nesse vídeo. A respeito disso eu não tenho mais o que falar, só mesmo essa ideia que eu queria transmitir. E é isso aí, valeu, até a próxima.